Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Além da Razão. E hoje nós queremos falar de um assunto, aliás, não apenas um assunto, um evento muito especial e que não movimenta apenas uma cidade, não movimenta apenas uma pequena região, mas sim eu posso dizer que movimenta um estado inteiro. Por ser um dos maiores eventos do Paraná, podemos assim também dizer que um dos maiores eventos do sul do Brasil e, de repente, não sendo ousado, também pode dizer que está entre um dos maiores eventos do país e que celebra uma tradição muito bonita de negócios, de shows, de tecnologia, algo que movimenta não só o comércio, mas a vida das pessoas. Você já vai saber que evento é esse. Então é mais do que uma feira, porque ela representa um espírito empreendedor, movimenta e representa a força do agronegócio, da cultura, identidade para uma região que tem crescido cada vez mais, que tem se assim tem aparecido de modo cada vez mais visível a nível de país e aonde você pode conquistar muitas coisas. Então, aqui mais do que além da razão, hoje nós vamos um pouquinho mais fundo para falar dessa feira. O Dip já vai contar para nós quem é o convidado de hoje e também qual é essa feira. O que faz com que e o que faz com que essa feira seja tão importante para você que é beltronense, sudoestino, paranaense e brasileiro. Dip, seja muito bem-vindo a mais um episódio. É uma alegria dividir a bancada contigo novamente para esse bate-papo aí que vai ser fora da curva, que vai nos tirar da caixa e vai nos levar além da razão. Hoje é mais um dia que nós viemos com muito amor no coração, né, David? Um prazer imenso estar contigo novamente aqui e trazendo informação para a população, né? E como você disse, é uma festa que acontece não todos os anos aqui na nossa cidade e região, e ela movimenta bastante, especialmente o comércio, né, do local e regional, enfim. A gente vai trazer aí algumas dicas, alguns conceitos, né, e envolver também um pouco você que está aí na organização desse evento. Para quem organiza evento, né, e a gente participa às vezes disso dentro da universidade, dentro da própria empresa e algumas ações que a gente acaba atuando, né, David? E a gente sabe o trabalho que dá. Então hoje o nosso convidado é o diretor superintendente da CEFB e diretor executivo da nossa Expobel, ou da exposição desse evento que tem aí aqui em Francisco Beltrão e que acaba envolvendo todos os nossos 42 municípios. Juarez, seja muito bem-vindo, é um prazer estar contigo e queremos que você inicie aí explicando quem é o Juarez. Muito bem, obrigado. Dip, David, que legal, né? A dobradinha Dip David. É o DD. Deu certo. Deu boa dupla. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né? Batendo esse papo, trocando essas ideias, trazendo um pouquinho de tudo isso, mostrando um pouquinho desse trabalho também que a gente faz junto à CEFB e também junto a Expobel, que é uma grande feira, uma grande marca, e aquilo que você falou, David, realmente a Expobel significa tudo isso mesmo. E a CEFB, nesse contexto, ela tem um trabalho assim, muito especial, sabe, Edip? Muito diferenciado, né, em todo esse processo aí. Mas falando um pouquinho sobre o Juarez, quem é o Juarez? O Juarez é um pai de família, tenho 2 filhos, a Emily e o Arthur, também casado com a Aline. Gosto muito desse envolvimento social também. Tem uma história muito bacana e o que me marca muito, que me fortalece muito, é saber assim, que a minha caminhada inicial foi participando de grupos de adolescentes, grupos de jovens, né, David? E isso assim me deu uma bagagem muito grande. Eu digo que a minha fortaleza e a minha estrutura
de visão de mundo e que me inspirou a sempre estar melhorando e buscando evoluir, foi através dessa participação com esses grupos, né? E esse trabalho assim que a gente fez lá com os adolescentes na época, desde os 12 anos eu participei de grupos de adolescentes, depois de grupos de jovens, até casar, até ter filhos. E isso foi me dando bagagem para hoje estar ocupando, né, essa posição dentro da Associação Empresarial, que é uma entidade que representa a classe empresarial, mas ela vai muito além disso também. Ela tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento de Francisco Beltrão. Ela é uma entidade local, mas ela pensa regionalmente também. Então, existe todo um trabalho por trás disso, de uma diretoria envolvida. A diretoria faz um trabalho voluntário lá também, que, né, desde o presidente e todos os membros da diretoria são cargos voluntários. Nós temos um time lá de operação muito, muito bom hoje. Hoje eu conto com mais ou menos quantas pessoas na CEFB? Hoje nós estamos em 31 pessoas. Realmente um baita de um time. Quando eu comecei em 2006, nós éramos em 4 pessoas. Né? Nossa, a diferença, né, E aí a entidade, ela pode dizer que hoje ela deu um salto, assim, ela está num trabalho assim, muito bacana. Mas é esse pensamento, sabe, que vocês colocaram ali, que gostei ali que o próprio nome do podcast de vocês, Além da Razão, tem um significado muito profundo isso. E quando a gente aplica esse significado naquilo que a gente faz no dia a dia, a gente percebe que isso transcende, e isso vai evoluindo e as coisas vão acontecendo, vão crescendo e você vai podendo colher daí esses resultados. E eu vejo que isso aconteceu com a CEFB, né, ao longo desses anos. Com certeza. Na verdade, isso mostra, né, Juarez, que a gente vai recebendo algumas missões durante a vida, né? Então, pela tua apresentação, assim, sem te conhecer muito, eu já vejo que você é um cara cristão, é um cara que preza pela família, por princípios que estão aí nas escrituras bíblicas, sem te perguntar, né? Só pela tua postura, pela maneira como você se apresenta, pelo teu sorriso, pela tua afeição, a gente vê que realmente você é um cara iluminado. E olha que interessante, Dipe. O episódio passado nós estávamos com a Vivi aqui conosco e nós falávamos sobre a importância do jovem estar envolvido dentro de pastorais, de movimentos, de grupos. E ela mesma citou, né? Que a vida dela iniciou também dentro desses movimentos. E aí você começa dizendo justamente isso, que estar envolvido trouxe bagagem para que você pudesse hoje, que nem nós com juventude acumulada, isso daí. como diz, trazer toda essa experiência e hoje poder estar colocando isso a serviço da comunidade. Isso mostra, né? Muito, David, assim, só fazendo um paralelo, que com certeza esse envolvimento teu dentro dessas jornadas, desses movimentos da igreja, te trouxe, além de conhecimento, mas te trouxe também a resiliência, o saber ouvir, momento de saber falar, né? Relacionamento com pessoas, e é isso que provavelmente você faz no teu dia a dia. Não que nós não façamos também, sim, mas é que você acaba tendo um contingente muito maior de pessoas de diferentes níveis sociais, de pessoas com interesses diferentes, enfim, isso aí requer jogo de cintura, requer, vamos dizer assim, flexibilidade, né, Juarez? E eu digo isso realmente dessa importância, né, dessa preparação anterior, porque eu vejo que esses movimentos eles são muito responsáveis pela formação de lideranças, e lideranças daí com uma profundidade, com a base mais sólida. E a gente percebe vários, você falou da Vivi, tem tantos outros hoje que a gente olha para a sociedade aqui, da época que a gente participava junto, e são hoje pessoas que estão ocupando cargos de liderança e exercem isso daí com uma certa maestria também em função dessa base. E essa relação de que você traz, realmente, a importância disso tudo, né? Porque, veja, hoje esse papel, mais especificamente falando da CEFB, hoje a CEFB está envolvida realmente com todos os segmentos da sociedade. Então a gente trata hoje
lá com a base dos empresários, dos empreendedores autônomos, os empreendedores que estão iniciando a sua carreira, até os grandes empresários. E saindo dessa esfera, hoje a gente se relaciona com toda a questão pública também, toda a parte política, desde o município até o federal. Quando você busca, por exemplo, nós estamos brigando aí, no bom sentido, para trazer uma sede da Delegacia da Polícia Federal para Francisco Beltrão. Olha. Então, aí a gente tem que estar envolvido ali, desde o deputado estadual, que vai fazer uma ponte, mas depende do deputado federal, depende do governo federal. Então, você tem que ir lá, você tem que movimentar todo um trabalho ao teu entorno para que essas coisas elas vão se encaixando e você consiga também trabalhar por isso. E isso teria, agora é interessante, a gente percebe o papel da CEFB em tudo isso. Mas o que levou a CEFB nesse ponto que tu falou de começar a lutar para trazer essas coisas para Beltrão? E hoje, claro, a delegacia da Polícia Federal. É que, assim, David, eu acho que a história da associação é uma história muito bonita também. A essência dela, eu diria que a essência dela... Ela nasceu, a associação ela foi fundada em 1962. E a história dela conta que... Ela já tem um longo período de... 64 anos. 64 anos. E a história dela conta que ela surgiu num período, na época, em Francisco Beltrão, eram 2 grupos políticos, né? Se eu não me engano, era MDB e Arena, eram 2 grupos políticos fortes. E esses grupos, eles tinham os lados deles bem definidos. Tanto que, pelas pesquisas que a gente fez, pelos relatos que a gente tem, diz que de um lado da avenida o comércio era de um grupo e o outro lado da avenida o comércio era de outro grupo. E um grupo não entrava nem no comércio do outro. Caramba! Pela rivalidade política mesmo. Muito grande. Até a época ali... Estavam recém-saídos da revolta dos Pulseiros, que foi em 57, tudo isso. Da Cango. Da Cango, E aí isso estava muito ainda assim, ativo, né? Na mente e nas ações das pessoas. Então tinha uma rivalidade muito grande. E aí eles começaram a perceber que a cidade não estava evoluindo. Né? Muitas coisas estavam vindo para as cidades vizinhas, acontecendo nas cidades vizinhas, e aqui não estava evoluindo o negócio. Mas Beltrão não tinha nem o nome de Beltrão ainda. Aí que daí os empresários começaram a olhar, aquelas pessoas que estavam um pouco mais assim, olhando para o desenvolvimento mais visionários, falaram, não, peraí, gente, desse jeito não dá para continuar. E aí eles resolveram montar, então, fundar a associação naquele período e combinaram. A associação vai ser um território neutro. Aqui na associação, então, vai ter representantes de todos os segmentos aqui. E quando a gente entrar aqui, vamos esquecer... Acabou a briga política. Acabou a briga política, as egos, as vaidades ficam para fora. E aqui nós vamos pensar no município, no desenvolvimento do município. No todo, né? No todo. Então, por isso que eu digo, a essência da criação da entidade foi uma essência muito Até bonita. Pato Branco, Juarez? Até Pato o pessoal de Pato Branco pode entrar lá. E a partir daí, então, o negócio começou a evoluir, começaram a juntar forças, conseguir muitas coisas. Tem muita história ali de poste que na época se juntaram, cada um dava um pouquinho ali para colocar os postes de madeira, inclusive, para poder trazer energia elétrica para Francisco Beltrão. Então, tem uma história muito bonita. E hoje, claro, daí a entidade... É uma coisa que a gente preza muito dentro da CEFB para que ela permaneça com essa essência, né? Com essa essência que foi a razão dela nascer lá e que seja sempre esse território neutro, que as pessoas que estejam ali sejam pessoas que não fiquem pensando só no seu umbigo ou nos seus desejos, nas suas vontades, mas que elas, quando entrem ali, elas olhem pro todo, pro coletivo. A ideia é essa. Ô Juarez, e só para a gente contextualizar um pouco melhor e entender esse processo evolutivo, que na verdade é tudo muito novo, né? Então, se você for pegar aí de quando começou o município de Francisco Beltrão, tem 80 anos. Novíssimo. Foi... Né? 52, né? 52. 52. Da revolta. Vamos colocar 80 anos aí aproximadamente, né? O que são 80 anos? Sim.
Pra gente Nossa, até parece muito, mas mas para o município? para o É município, extremamente novo. né, para tudo que a jovem. gente De tem hoje. evolução, né? Para Deus, então, talvez seja um dia, né? É, 80 anos. é isso. E o que a gente vê? Que essa evolução ela está diretamente relacionada à união de forças, né? Que é o que você vem dizendo. Uhum. Então, agregar conhecimento, agregar finança, agregar espaço físico, agregar objetivos para que se consiga dar passos maiores. E isso a gente vê que acontece dentro da saúde, isso acontece, por exemplo, a gente tem a própria ANSOP, a gente tem o CONSUD, que é o consórcio que existe dos municípios, o próprio SAMU também, que acabou virando um consórcio. Para quê? E por que isso acontece? Porque como a nossa região ela tem essa particularidade de pequenos municípios próximos um do outro, né? Então, esses municípios eles acabam ficando alocados numa regional de saúde, não sei se é assim que vocês consideram, Sim, mas sim. a gente se embasa, né, como isso aí. 7ª e 8ª regionais de saúde, Beltrão e Pato Branco, um número X de habitantes. E com isso a gente consegue ir estruturando esses serviços. Foi assim que surgiu a ANSOP, e quando que foi e como que ela funciona, assim, para as pessoas entenderem um pouco melhor? A ANSOP não, a CEFB. A CEFB, A desculpa. Sim, ela surgiu com essa junção dos empresários, mas assim ela passou assim por uma dificuldade grande, até por uma questão cultural, né? Ao longo dos anos, assim, para as pessoas entenderem a importância de tudo isso, saindo da sua individualidade, reconhecendo que a concorrência ela está somente ali dentro das empresas e dentro das estratégias, mas que quando você sai dali você precisa se juntar com outras pessoas para que o teu próprio negócio possa evoluir. Então, às vezes é difícil, porque culturalmente a gente... O ser humano é egoísta, né? egoísta. Então, a gente precisava evoluir muito nisso. E eu vejo assim aqui, Francisco Beltrão tem evoluído com os anos. Hoje, assim... Beltrão tem um reconhecimento, a gente viaja, sai para fora, conversa com outras entidades, com outros órgãos estaduais, federais, e a gente percebe assim, a referência que essas pessoas têm quando vêm para Francisco Beltrão, dessa cidade acolhedora, dessa cidade que recebe bem, dessa cidade que pensa mais no coletivo, que tem uma organização das instituições muito bem conectadas. E aquilo que você fala da saúde, a gente percebe assim que a saúde ela evoluiu muito nos últimos anos, graças a essas junções de forças aí também, graças a essa visão, esse olhar visionário também dos empreendedores, né, que estão aí desenvolvendo. As universidades elas contribuíram muito para esse evolução avanço gigantesca, né? E a associação ela está no meio de tudo isso, fazendo essas pontas, essas ligações, essas conexões. A associação tem um papel muito importante, conectar instituições e pessoas também. Hoje nós trabalhamos muito com núcleos lá dentro. Até isso que eu ia perguntar para você, justamente se dentro da associação esse trabalho ele é subdividido ou simplesmente, porque a gente sabe que hoje tem muitos segmentos, seja no comércio, você tem uma infinidade de segmentos. Se isso, quando chega dentro da CEFB, como diz, joga ali dentro, mistura tudo, ou se ele tem essa subdivisão, cada um na sua área, ou se em algum momento reúne todo mundo junto para pensar junto, como que é feito esse processo? Então, hoje assim, como que funciona a estrutura da entidade? Então, hoje nós temos uma diretoria, né? Que essa diretoria ela é composta por 27 empresários, ela é eleita a cada 2 anos, então a cada 2 anos tem uma eleição, e elege o presidente e os diretores de cada área, tem o presidente, primeiro vice, segundo vice, daí os diretores do comércio, da indústria, dos serviços, então tem essa diretoria composta. É um trabalho voluntário, inclusive do presidente, né? Ele não recebe nada de valor financeiro para fazer esse trabalho. Eles, pelo contrário, às vezes acabam gastando um pouco ainda, né? Mas eles entendem que isso é uma devolutiva para a sociedade daquilo que a sociedade lhe propôs. Então é aqueles 2 anos de dedicação para se doar um pouco naquilo que
que receberam. E acaba ganhando muito, porque se você está ali também numa diretoria, você acaba participando de coisas, tendo oportunidades de participar de momentos e de conexões que você não teria estando fora. Então, esse é o pagamento que recebe, na verdade. E aí, daí nós temos a estrutura operacional. Essa estrutura operacional daí do time que trabalha ali, mas nós temos uma organização chamada Empreender. É um programa Empreender. Dentro do programa Empreender... Qualquer um pode participar sendo empresário. Sendo associado, pode participar, escolher lá o seu núcleo. Esse programa Empreender, ele tem núcleos. Hoje assim, eu digo com muita segurança e com muito orgulho de que Francisco Beltrão é uma das maiores associações do Paraná. Inclusive, ano passado, nós fomos convidados a participar a nossa confederação em Brasília, porque nós temos, quer dizer, antes de chegar lá e explicar a nossa estrutura, nós temos as associações comerciais que funcionam no município, daí nós temos as nossas regionais, as nossas coordenadorias regionais, por exemplo, no sudoeste do Paraná, nós temos a CACESPAR, que é a coordenadoria das associações comerciais. Então, no sudoeste tem uma, no oeste tem outra, no norte tem outra. Então, são 12 coordenadorias espalhadas no Paraná hoje. A do sudoeste fica onde? Do sudoeste fica aqui em Beltrão. A sede fica em Beltrão, que é a CACESPAR. E aí, nós temos a nossa federação, que aí é no estado. Hoje, a FACIAP, que é a nossa federação, ela fica em Curitiba. E aí nós temos uma confederação, que é a CACB, que ela fica em Brasília. Então, nós temos essa conexão de todo o sistema associativista. Aí, nesse processo, então, nós temos esse programa Empreender, que é composto pelos núcleos, e a entidade ela tem uma referência muito grande nisso. Por quê? Porque hoje nós focamos muito forte, porque nós entendemos que os núcleos são o associativismo na prática. Eles se reúnem em grupos, porque assim, nós temos núcleos que são setoriais, por exemplo, núcleo de arquitetos, núcleo de advogados, núcleo de engenheiros. Nós temos núcleos que são multissetoriais, que aí são o núcleo do jovem empresário, o núcleo da mulher empresária, o núcleo de empreendedores, que tem lá o NEFB, por exemplo. Nós temos núcleos territoriais, que são núcleos que pegam em territórios, por exemplo, a Sinor, que é da Cidade Norte. Nós temos o núcleo da Paiva, que pega ali Antônio de Paiva, que os empresários da rua se organizaram para fazer movimentos de melhoria para aquela rua. E aí nós temos núcleos temáticos também, que, por exemplo, um núcleo temático que nós temos no núcleo de RH, que trabalha o tema de gestão de pessoas, para transporte para as empresas. Ao RH. Ao RH. Então, nós temos o núcleo da indústria, por exemplo, que reúne as grandes indústrias, todas as indústrias que quiserem participar, mas as grandes indústrias também estão participando desse núcleo hoje. E aí, esses núcleos eles se reúnem toda semana. Esses empresários lá estão toda semana lá. Nós temos o núcleo beltronense de tecnologia, que é o Nubetec. Então, esses núcleos eles se reúnem toda semana e estão discutindo melhorias no segmento, melhorias do seu negócio, melhorias de desenvolvimento das suas equipes de trabalho, como que eles podem fazer conexões de negócios entre eles e outros núcleos também, porque tem a correlação entre núcleos. Então, eles fazem esse trabalho muito bacana. Hoje, nós temos 38 núcleos organizados. Então, é uma das maiores associações hoje do Paraná organizada que trabalha com núcleos. E desses núcleos, Deep David, surgiu muitas ações assim bacanas para o município. Muitas atividades. Por quê? Porque se fosse só a CEFB realizar, só a estrutura... Não conseguiria. Hoje eu diria assim, que mais de 80% das ações que acontecem vinculadas à CEFB são oriundas de núcleos. Hoje nós chegamos com ações em lugares que nós não temos nem noção. Como se fossem ramificações. Eu digo como se fosse um polvo com vários braços e que vão... E daí os núcleos eles têm autonomia de trabalho. Claro, tem todo um estatuto, né, que rege e tal, mas os núcleos eles têm autonomia regras, de trabalho. Né? Como qualquer local de E me diz uma coisa, Juarez. Agora, voltando e a gente falando agora sobre o evento Expobel. Esse evento Expobel, ele também é um braço da CEFB? Nasceu dentro desses núcleos ou
como que foi esse envolvimento, a CEFB, o Spobel, a CEFB, que hoje se unificou e quando se fala em Spobel e tantos outros eventos que tem, automaticamente traz o nome a CEFB. Ele nasceu dentro ou depois somente teve uma junção? Como que foi esse processo? Não, a Spobel tem uma história um pouco diferente. Mas só para dar um exemplo, antes de nós entrar no tema Spobel, só para dar um exemplo de eventos que nasceram, sim, daí dentro da CEFB e dos núcleos. A Oktoberfest. Vocês já ouviram falar da Oktoberfest, sim, né? Acho que está na terceira, quarta edição já. Esse foi um projeto que nasceu do núcleo cervejeiro. Eles vieram lá um dia procurar a gente, falar sobre uma festa da cerveja, um festival de cerveja que eles queriam fazer. E aí a gente começou a conversar, trocar ideia lá, e de repente surgiu a Oktoberfest e hoje está do tamanho que está. Então surgiu, né? Aí esse surgiu ali dentro. O Arquidecor, Casa que Quero, surgiu ali dentro também dos núcleos, é uma feira, né? de empreendedores Na parte de imóveis, arquitetura, construção, material de construção civil, tal. A Expo Liquida, que é uma feira do comércio, também a feira de liquidação também nasceu dali, né? O nascimento o embrião foi dali. É diferente um pouco da Spobel. A Spobel, ela é uma feira do município, é a festa do município, né? Então, a Spobel tem origem lá em 67. Quase junto com a fundação do município. Quase junto. Que ela nasceu exatamente dessa questão. Mas foi um movimento, é legal falar isso, porque foi um movimento motivado pelos Rotaries na época. Os Rotaries que se organizaram, chamaram o município e disseram, olha, nós precisamos fazer um movimento aí. E na época, ela nasceu como a Festa Nacional do Feijão, porque a produção de feijão aqui na região era bastante grande, então era uma referência. Opa, vamos fazer a festa de feijão. Aí veio a parte de suínos, que também na época era uma produção bastante grande, que envolveu. E aí ela foi surgindo daí. Aí, só alguns anos depois, ela mudou o nome e ganhou o status de Spobel. Né? Então porque a primeira festa foi a FENAP. A Expo Beltrão. Exposição do Beltrão, isso. E aí, a história da CEFB com o Spobel, a CEFB já colaborava na organização, em algumas coisas, fazia uma comercialização de um pavilhão, por exemplo, mas era assim, era uma participação bem discreta. 2005, na verdade, em agosto de 2005, na época o prefeito Cordaço, ele olhou para a feira e viu a feira. Eu acredito que ele olhou para frente e falou: não, essa feira tem potencial, mas começou a criar algumas limitações sendo organizado somente pelo município, pelo poder público. Porque, querendo ou não, a gente sabe que um negócio desses gera limitações, tem várias coisas. Aí ele falou assim, não, para a feira crescer e para desonerar um pouco a questão do município, porque o município também, para organizar a feira como um todo, acaba tendo um desgaste grande. São pessoas que paravam ali 6 meses a máquina pública para poder se dedicar a Spobel, porque a Spobel dá um trabalho danado. Sim. E aí ele falou, não, daí trouxe essa proposta para a associação, na época, para a diretoria da associação. Mas olha, o que vocês acham da CEFB assumir a gestão da feira? Porque daí acaba profissionalizando mais também, tira um pouco esse viés tão público, político e partidário, e para que a feira possa ter uma gestão mais profissional. Até porque aí eu acho que entra um ponto importante da CEFB, como você falou, sendo esse território que não vai ter um viés político, porque de repente está um prefeito de um lado político, ele vai puxar a feira ou vai tentar talvez fazer um palanque político com essa feira. Vem outro, vai fazer a mesma coisa, e eu acho que a sociedade perde com isso. E essa era a preocupação dele, porque assim, a gente percebe que muitas feiras na nossa região e fora da nossa região, elas acabaram caindo, acabaram perdendo expressão. Por exemplo, nós temos a Feira de Cascavel, que é uma cidade grande, né? Perdeu um pouco da expressão. Nós temos outras feiras ao redor que, enquanto as feiras estavam caindo, a Spobel ela continua numa crescente. E eu vejo que isso tudo é graças a essa gestão compartilhada que trouxe também essa visão mais profissionalizada na organização da feira. E aí, em 2005, então, o Cordaço fez a proposta, a associação também não tinha muito know-how sobre isso, mas assim, vamos lá, né? Eles toparam. E foi nessa época que eu entrei.
na associação, porque eu estava gerenciando o Ítalo em São Miguel do Oeste. Estava lá. E daí eu voltei para cá em agosto de 2005. Daí em outubro nós conversamos ali, alinhamos as coisas e aí eu entrei com esse então intuito você de ser o coordenador Já executivo da Expobel. Da primeira Expobel, da primeira gestão a CEFB. Sim. E aí eu entrei ali com esse. Na verdade, a minha proposta era para tocar aquela Expobel. E não para associação ainda, né? E depois, no decorrer do período ali, daí a diretoria começou a conhecer o meu trabalho, a gente começou a conviver bastante, e aí que eles me fizeram a proposta de, então, assumir a diretoria executiva da CEFB. Mas daí, com relação à Expobel, cara, imagina você pegar um negócio que você não conhece, não tinha muita informação. Aí a gente buscava, vocês têm a cópia dos contratos pra gente ver quem que eram os expositores, quem foram os fornecedores, não tinha, cada um tinha um pedacinho, porque era tudo muito fragmentada, né? A organização. Então, e aí cada um que organizava a feira pegava aquele documento e levava para casa. Sabe? Daí a gente ia pedir, daí eles falavam, não... Onde que está esse documento agora? Pra que você quer? Pra que você quer? Aquela coisa e tal. Então, assim, foi barra a primeira, foi um pouquinho complicado, mas a gente conseguiu organizar, assim, foi uma dedicação bastante grande naquela primeira, para aprender, foi um aprendizado grande. Todo mundo que estava envolvido acabou tendo que aprender muita coisa que não sabia. E assim foi evoluindo as coisas. E a partir de 2006, daí cada ano a gente aprendia como não fazer as coisas. Como diz, então a gente aprendeu mas muito. Isso não deu certo, não vamos fazer mais. A gente aprendeu muito como não fazer determinadas coisas. Daí a gente ia, peraí, aqui eu tenho que melhorar, temos que evoluir aqui e tal. E até hoje, eu tô desde 2006, então essa é a minha 11ª Expobel. E por que a cada 2 anos e não todo ano? É que ela tem um envolvimento, um custo bastante alto, um investimento bastante alto, tanto para os expositores quanto para a coordenação. Então, para você ter uma ideia, quando a coordenação termina uma feira, ela já começa a pensar na outra. E aí são dois anos que você começa tendo que recriar coisas e pensar possibilidades e ter esse prazo para você poder também ter um trabalho legal e os expositores poderem se programar também com relação a esse investimento, porque o investimento hoje numa feira de 10 dias é um investimento bastante expressivo, tanto em estrutura quanto em pessoal, porque a feira... Eu vi que já tem um mês que o pessoal já está montando stands e... Não, então é uma dedicação grande. Então, assim, e tem outras feiras também no meio disso. Nós temos a Expofeira Mulher, que é uma baita de uma feira. Sim, que é outra feira acaba que ficando ela começou... todo ano, né, Juarez? todo ano acaba tendo feira daí. Vai ser um ano Expobel, um ano Expofeira Mulher. Aliás, a Expofeira Mulher esse ano tava incrível, hein? Nossa, eu fui e eu achei, assim, dos últimos 4 anos aí... A Expofeira Mulher, ela é nova, né? A Expofeira Mulher está na 14ª edição. Mas era algo bem pequeno, né, Juarez? Era muito pequenininho. Ficava mais restrita aquele barracão fechado. Ela nasceu em 2000. 2000 ela começou. Essa é outra feira genuína da associação que nasceu idealizada pelo Núcleo das Mulheres Empresárias. Ela nasceu como um desfile e exposição no Shopping Aquários, antigo Shopping Aquários. Então, realmente era bem limitado. Não, era lá no corredor. Daí, no próximo ano, ela veio para a praça. Daí, montavam uma tenda ali, sei lá, acho que eram umas 3 tendas de 10 por 10 no calçadão. E daí, montava alguns stands ali. E em 2007, que daí houve essa provocação, né? Que daí o centro de eventos já estava pronto lá, no parque. Aí, houve essa provocação, né? Da associação no Núcleo das Mulheres. Viu? Vamos levar essa feira lá pro centro de eventos? Aí o grande medo era o quê? O grande medo era tirar da praça, que já tinha movimento natural, que as pessoas passavam por ali, então já teria um movimento natural. Tirar da região central. E levar lá pro parque, que na época era meio escondido ainda, né? Na época era cheio de mato, não tinha muitas ruas prontas lá, e era um negócio bem afastado em 2007. E se o povo não for? Como é que a gente vai justificar isso? Aí a associação falou para as coordenadoras ali do Núcleo Mulher, não,
nós vamos bancar junto, vamos lá, vamos que o negócio vai sair. E ela, na época era a Jo Abdala, que era a coordenadora do Núcleo da Mulher. Foi muito guerreira, visionária também, falou, não, vamos lá, vamos encarar esse desafio. Para crescer, Cara, tem que sentir a dor, né? tem que sentir a dor. Mas deu certo e de lá pra cá também a Expofeira só... Pode-se dizer que hoje é uma só mini explodiu. Expobel? Eu diria assim, que ela tem uma concepção um pouco diferente, mas e outra coisa que eu diria para você também, a Expofeira Mulher, ela é muito focada em negócios. Enquanto a Expobel, ela também tem o entretenimento como um viés, ou shows como algo, né, diferencial, a Expofeira Mulher ela é mais focada em negócio e cultura, né? Então, realiza-se muitos negócios. Às vezes, dependendo do segmento ali, às vezes você realiza mais negócio na Expofeira do que Na própria na Expobel. própria Expobel. Oh, Tem, essa é uma é. informação que eu não sabia. Sim, tem expositores que acabam tendo uma negociação maior na Expofeira do que na Expobel. Ô Juarez, e a indústria? Como que fica a situação da indústria, considerando... Porque tem alguns locais que a Associação Comercial e Industrial caminha junto, né? Sim. A indústria, a gente tem assim, uma parceria muito grande com eles, inclusive nessa questão aí como eu falei, nós montamos o núcleo da indústria com essa preocupação de fazer esse movimento. Dentro da CEFB, o núcleo da indústria. Tem o núcleo da indústria. Entendi. Hoje fazem parte ali, nós temos Marel, Bonite, Rumo, Plastibel, Consem, Urio. Então nós temos essas, a Flessac, a Raffer. Então, Difícil nominar todo mundo, é difícil né? nominar todo mundo. Esquece Então, são algum. muitas. Agora você começou, agora se começa. vira. Mas assim, a preocupação com relação à indústria é também dar esse suporte dentro das condições que a entidade tem, de estar motivando, instigando. Hoje nós temos uma entidade, uma instituição muito forte aqui no nosso município, que nós temos que agradecer muito, que é o Senai. O Senai ela tem um trabalho muito voltado para a parte da indústria, eles trazem muitas novidades. O foco deles é a parte da indústria, para potencializar a indústria. E a gente tem uma parceria muito grande também com o Senai ali. O Senai faz parte das nossas parcerias e dos nossos serviços. Então a gente está sempre provocando eles para aquilo que a gente pode trazer para oferecer para as indústrias, para poder potencializar. Também nós temos o CONDEF, que é um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Beltrão, que hoje é mantido pela CEFB. E esse conselho, uma das câmaras técnicas que ele tem é de atração de investimentos. E essa câmara técnica ela está sempre olhando, buscando oportunidades para também fazer essa ponte junto com o município para atrair esses negócios. Só, por exemplo, agora que veio para cá a Soro Renner. Nossa, isso dá uma alavancada no nosso município muito grande. Em números de empregos gerados, a própria produção que ela tem, esse retorno de tributos para o município em função da produtividade dela aqui. Então, a Beltrão começa a ganhar muito com isso. E essa questão do incentivo de novos negócios, de novas indústrias para Francisco Beltrão é muito bom, porque quanto mais negócios a gente tiver sendo gerado no município, mais tributo gera e mais o município pode fazer o trabalho social também, pode investir em programas sociais, aí dando suporte para aquelas pessoas que realmente precisam, para as pessoas carentes, para as pessoas que têm essa necessidade maior. Uhum. Mas isso tudo também parte disso, né? Tem que movimentar o setor econômico para que ele gere tributos, gere divisas, para que o município possa ter esse recurso a mais para poder investir nessas Agora, falando em questões. movimentar e gerar recursos, eu sei que a Expobel, um dos objetivos é gerar recurso, mas para o pequeno empreendedor, é uma feira viável participar como expositor, ou essa seria uma feira já para aquele empreendedor que já está num nível um pouco mais alto, já tem talvez um capital maior, já tem uma empresa maior, ou para esse pequeno também é viável? Eu diria assim que é extremamente importante o pequeno participar também. Por quê? Porque a Expobel é uma vitrine gigante. E assim, mais do que só gerar negócios,
a Expobel ela gera muita visibilidade, porque é muita gente passando, visitando, não só da cidade, mas de toda a região, de fora. Tanto que nessa nós estamos organizando caravanas também de fora da nossa região, nós estamos estimulando para que venham. A gente vai fazer uma recepção, criamos um projeto de visitas guiadas. Então tem um grupo lá que só vai fazer esse acompanhamento, esse trabalho com essas visitas guiadas, para mostrar todo esse potencial que tem Francisco Beltrão. E nesse processo, o pequeno estando ali, ele vai ter visibilidade. Ele vai ter uma visibilidade que ele não teria lá no local onde ele está, né, no negócio dele. Então a Expobel proporciona isso. Eu sei que a feira já está acontecendo, mas para a próxima edição, vamos dizer, eu tenho o meu comércio, é um comércio pequeno, então é importante participar. Mas não acontece, Juarez, igual em algumas feiras que você já tem, e acredito que a Expobel tem uma procura muito grande de pessoas para participar, e de repente não ter espaço para esse empreendedor, porque às vezes não, esse espaço já está reservado para quem sempre participou. Você é novo, quer dizer, se sobrar alguma coisa, você entra. Acontece isso ou não? Como que funciona esse processo para dizer, eu quero participar? Assim, a Expobel, você tem que procurar antes. Realmente, tem que procurar bem antes, porque... Esse bem antes, tipo uma semana? Não, um mês? Terminou essa Expobel, você já tem que... Ou seja, 2 anos antes. Já corre lá e diz, eu tenho interesse. A gente realmente tem uma lista de espera, porque... por uma questão de respeito, foi criada essa regra de dar 15 dias de preferência para o expositor que esteve na última. Já teve, entendi. Após o lançamento. Então, vamos imaginar, nós fizemos o lançamento em agosto do ano passado. Depois do lançamento, o expositor que participou da última, ele tinha 15 dias de prazo para ele dizer... Se manifestar. Para ele se manifestar. Vou ou não participar. Tem uma abertura considerável de espaços, de pessoas que acabam não participando mais, não vindo, ou mudou um pouco o projeto, ou alcançou aquilo que imaginava, que já queria na versão anterior. E aí, por isso da importância dessa lista. Então tem que ser rápido, deixa o nome, né, já de interesse, e assim que a gente vai fazendo para poder oportunizar. Porque realmente a feira ela é uma feira grande, uma feira... Pela visibilidade que ela tem, ela é uma feira muito procurada. Com certeza, essa é uma feira que gera um impacto econômico muito grande. Então... Você tem ideia de assim, lógico, a gente não vai dizer, essa empresa faturou isso, aquela, mas uma ideia de faturamento entre todas as empresas nesse período da Expobel? A gente fez um levantamento prévio, um levantamento... com aqueles que nos passaram mais ou menos aquilo que... Porque ninguém passa certinho, né? Sim. Não passam mais ou menos, mas isso é legal para você sentir uma né? base. Na última, pelo levantamento que a gente fez, girou em torno de 350 milhões a movimentação de negócios na feira. Né? Ali na feira. Onde é dinheiro que está circulando no município. Esse ano, nós ficamos muito preocupados com isso. E nós queremos realmente mostrar um estudo mais científico, mais elaborado, porque a gente também se pergunta isso. Qual é a movimentação que a Expobel gera para Francisco Beltrão? Né? Qual a importância da Expobel para Francisco Beltrão, né? nesse processo? Então, nós fizemos uma conversa com os professores de economia da UniOeste e fizemos uma parceria com eles, e eles estarão na Expobel fazendo toda uma pesquisa com relação a isso, para sentir qual é a movimentação da feira, qual o impacto socioeconômico que gera no entorno, no próprio município. Por exemplo, a gente sabe que os hotéis, a questão comercial, a questão gastronômica da cidade, ela não acontece só lá. Nesses dias que está acontecendo feira, o comércio da cidade está abarrotado, está cheio vem muita gente de fora, né? Não tem vaga nos hotéis. As pessoas que vêm para visitar. Exato. Os hotéis também acabam ficando sem... Nós estamos desde o ano passado reservando vagas já para alguma... Porque, por exemplo, vem os juízes para fazer a avaliação dos torneios e
e dos eventos, né, do setor agropecuário. Então a gente tem que reservar hotel para eles, porque eles vêm de fora para fazer esses processos de julgamento, a parte de julgamento de ovinos, de bovinos, enfim, do gado de leite, do gado de corte. E aí, como vem de fora, e assim, a gente reservou no passado, agora nós precisamos de mais vaga, que aumentou alguns ali, já não tinha mais. Já estava cheio. Já estava cheio. Agora eu vi que abriu, como diz, abriu um hotel pousada novo, que inclusive é da diocese, né? Com certeza já está lotado. Não, essa... Ó, então de repente vale a pena novidade. procurar, Júlio. Eu sei que a diocese tem aqui no Inaugurou? morro. Inaugurou lá? Já inaugurou. Ah, lá no Morro do Tabor? No Morro do Tabor. Ah, onde era a casa de formação? Continua Isso, sendo casa de continua formação, mas agora tem uma área que é pousada, que Oh. acolhe pessoas, inclusive com tenho a ideia, uma temática de viver uma experiência muito bacana, tanto do acolhimento quanto do ambiente. Legal, importante saber disso. Vamos dizer, Boa mais um aí para estar somando para a cidade. É um mais espaço opção. bacana ali, né? Os quartos também são bons. Bom, eu já usei lá tudo, né? Então a gente sabe Muito que a top. estrutura é boa. Agora, quem vem pela primeira vez para a feira, o que pode esperar dessa Expobel particular 2026? Venha preparado para caminhar, porque o nosso parque está grande, tem muitas atrações, a programação está recheada em todos os segmentos. Na parte de tecnologia, nós vamos ter ali a arena tecnológica com hackathons, que são movimentos de incentivo ali à criação de novos negócios. Palestras técnicas acontecerão. Nós temos o mercado da agroindústria, que montou uma cozinha didática. Vão ter também vários workshops durante a Expobel para organizar isso. O setor do gado vai ter toda a parte de julgamentos, enfim, de todas as raças. Tem uma programação culinária também lá na Sociedade Rural, voltado para as carnes, né, para a mostra das carnes. Na parte dos shows, então, nem se fala, né? Todos os dias com shows, inclusive no domingo, né, que vai ter a missa com o padre, pela manhã já foi... Dalpozo, né? Ezequiel Dalpozo. Já foi liberado para que as pessoas possam entrar com cadeira também, para poderem ficar mais à vontade. Nessa parte mais gospel, na segunda-feira, tem o Alvorada, o Grupo Morada também foi liberado nesse período, nesses dias ali, para que o pessoal possa entrar. E vai ter algum show assim, de renome nesse evento? Vai ter um show nacional aí que nós acreditamos que vai mexer as estruturas ali. A gente está, inclusive, com a programação muito forte na parte de segurança, bombeiro, saúde, porque a gente acredita que vai quebrar recorde de público, que é o Gustavo Lima, né? Então, Gustavo Lima hoje é um renome nacional, internacional. Sim. E tem uma referência muito grande aí na nossa região. Ele vem na quinta-feira. Então, e todos os dias vão ter shows nacionais no palco principal. As praças gastronômicas também, todos os dias daí com show dos valores regionais aqui, que vão estar tocando nas praças gastronômicas. São 2 praças gastronômicas. Tem uma praça gastronômica na parte ali de baixo, próximo aos shows, e uma praça gastronômica na área lá do setor rural também. Que o nosso parque está muito grande. Então, por isso que eu digo, quem vier aí pela primeira vez, venha cedo, venha com calçado confortável, porque o nosso parque é grande, e você vai ter muita coisa para visitar. Vai ter o Café Colonial também ali funcionando, né, em todo o período. Então, a nossa parte gastronômica tá bem organizada. E tem custo, Juarez? Ingresso? Não, a entrada é gratuita, inclusive para os shows, né, tá sendo a entrada gratuita. Por isso que não tem camarotes, não tem backstage, não tem então as áreas VIPs, pista geral para todo mundo, porque é um investimento do município, né? A prefeitura acabou investindo nos shows para poder dar essa opção de ser portões abertos. Então, porque se o município não investe dessa forma, aí você não tem a condição de fazer portões abertos, porque o custo dos shows é um custo bastante alto. Então, ele tem que ser pagado de alguma forma, né? Mas a administração pública entendeu aí, acho que é a 4ª edição já que ela vem sendo portões abertos. E, então, acesso liberado para as pessoas que quiserem participar. Com certeza acaba aumentando a circulação de pessoas e as pessoas trazem
o dinheiro para consumir dentro da feira e não se preocupam com a entrada, porque tem que pensar que muitas vezes não é um ingresso, né? Sim, são geralmente, 3, família 4, com 5. 4, 5 pessoas. Então, Quer dizer, vou fazer o ingresso barato, R$20. Mas vai em 5, foi 100. Vai sim. Às vezes a pessoa não vai gastar lá dentro porque já gastou para entrar. E para vocês terem uma ideia, assim, a grande preocupação em infraestrutura também. Por exemplo, energia elétrica. Rapaz, no último ano, lá no show da Ana Castela, que foi o maior show que nós tivemos de público também no dia, chegou um horário da noite ali, acho que eram as 7 da noite mais ou menos, que deu blackout geral. Caiu a rede de alta tensão no parque. Ainda bem que a gente estava equipado com geradores e tudo mais, e nessa a gente reforçou ainda mais essa questão daí, então tem toda uma preocupação com relação a isso. Nós estamos hoje com 11, 12 geradores de energia no parque, espalhado pelo pau. Fazer com que ele sinta-se seguro e num ambiente de qualidade. Exatamente. Segurança, tem que ter toda a parte ali logística dos bombeiros, né? De Exatamente. atendimento, de... sei lá, pensar em alguma catástrofe, algum acidente que possa acontecer. Tem né, os planos de fuga, as placas muito bem identificadas. Então, mas é claro... Banheiros organizados. Isso quando na hora do tumulto é complicadíssimo. A parte de segurança, nós estamos muito bem equipados com a parte de segurança. Tem uma empresa privada contratada, todo o contingente da Polícia Militar também, que traz um contingente de fora para poder ajudar a atender nesses dias. Teremos aí quase mais de 50 câmeras espalhadas pelo parque todo, assim, câmeras de vigilância, e mais drones também sobrevoando, drones da equipe de segurança e de vigilância sobrevoando também para poder fazer esses são os cuidados, né? Isso é necessário. Nós fomos na Expo Dois Vizinhos, lá inclusive fizemos um programa ao vivo lá, Juarez, agora recentemente, e a organização estava fantástica também, né, David? Equipe de segurança, tudo muito bonito, parque bem organizado. Então, a gente fica contente em ver isso na nossa região, né, Juarez? É isso daí. E a gente fica feliz mesmo, porque é a região como um todo crescendo. Claro! Juarez, uma pergunta que me surgiu agora, você falando dessa questão de segurança. A gente sabe que Beltrão ele é um polo regional e que tem muitas pessoas que são influencers, que são ligados à mídia, que estão em destaque, sejam em podcasts, em canais pessoais. E eu sei de eventos que eles vão e às vezes não pode subir um drone para fazer imagem, porque não é permitido por uma questão de segurança. Certos locais que querem gravar não permitem. Como que vai ser isso para quem quer fazer um trabalho, seja ele jornalístico, seja ele algo pessoal, seja ele... eu vou lá, eu quero fazer imagens para colocar num canal, eu quero colocar no Além da Razão, eu quero fazer imagens aéreas e tudo mais. Precisa antes passar por alguém da organização, fazer um cadastro, ou simplesmente eu posso chegar lá, subir o meu drone, gravar e tá tudo certo? Você sabe que com esse contingente de segurança e de fiscalização que tem interno, inclusive vem a DEMAF também, que é a Delegacia Móvel da Polícia Civil, vai estar presente ali dentro do evento, então qualquer situação também eles já estão ali para poder fazer os encaminhamentos que precisarem. É possível, pode, desde que tenha todas as autorizações necessárias, porque se for pego ali de forma na fiscalização e não tiver a documentação necessária autorizando, o equipamento provavelmente vai ser apreendido, né? Mas isso via ANAC ou algo? Via ANAC. É que assim, tem todos os regulamentos. Por exemplo, drone. Drone eu sei... Por que eu sei que tem os regulamentos lá que a ANAC precisa, bombeiro precisa aprovar, e é uma série de documentação que ele tem que ter seguro também, se eu não me engano, porque há 2 feiras anteriores, a Fiore era a agência que estava fazendo a cobertura. E aí ele estava fazendo a cobertura com o drone lá tal, e o drone estava sobrevoando, e a Polícia Civil também, quando vem, ela também usa drones. Além dos equipamentos que nós temos da segurança privada, as forças de segurança pública também tem os equipamentos deles. E aí a Polícia Civil estava lá sobrevoando, né, o espaço aéreo ali para fiscalização e viu um drone não identificado.
Aí já foi atrás, já buscou ali, já sentou lá. Eu lembro que no dia eu tava junto com ele e os caras chegaram lá, daí, não sei o quê, e daí já pediram toda a documentação. Daí eu falei, não, mas ele é a agência contratada da feira para fazer a cobertura do evento. Aí ele falou, não interessa, se não tiver documentação, ainda bem que ele tinha, né? Ele tinha lá, daí, só não tinha o seguro. Ele falou, não, mas eu não sabia que precisava seguro. Não, você precisa ter o seguro, porque se acaso cai ou dá Drone cai alguma na coisa, cabeça de alguém. você tem que ter o seguro. Então, a partir de agora, você não usa mais, tá? Então, beleza, nós não vamos recolher teu equipamento por essas situações, que você é a empresa responsável por isso. Tem todas as autorizações, só falta o seguro. Então, vamos fazer o seguinte. Tem até amanhã aí, que no outro dia a feira começava 2 horas, tem até amanhã ao meio-dia para me apresentar essa documentação que está faltando. Aí sim nós liberamos você para voltar a operar o drone. Então, eles fazem também todo esse processo. Então, não é qualquer um que chega lá com drone para levantar e... Sempre pensar no coletivo, no coletivo, né, Juarez? a questão da segurança e tal. Mas é claro, está aberto para a imprensa como um todo, a imprensa geral pode entrar, fazer a cobertura, fazer tudo aquilo que precisa ali, de fotos, imagens e tal, da feira, para poder gerar conteúdo. Mas nessas questões aí, desde que tenha as autorizações necessárias para o equipamento que for utilizar. Hoje, qual que seriam os maiores desafios? A gente falou aqui só da parte bacana, mas com certeza por trás de tudo isso vai ter, né? Vai ter problemas, porque envolve também, imagino que um número expressivo de pessoas que estão nos bastidores e que não aparecem. Mas quais que são os maiores desafios ou talvez os maiores problemas para gerar um evento num porte desse que é a Expobel? Eu vejo assim, ó, o maior desafio, na verdade, é quando você trabalha com pessoas e a gente mesmo, às vezes, acaba caindo nessa armadilha, é você trabalhar com egos e vaidades, né? Esse é um desafio gigante quando você trabalha com pessoas. E Expobel não é diferente, né? Porque Expobel envolve muitas pessoas, muitas instituições, muitas entidades. E a partir daí você começa a criar, né, toda uma organização, mas o legal de tudo isso é que quando as pessoas começam a entender o objetivo principal do negócio, né, do evento, as pessoas elas se dão as mãos e fazem com que as coisas aconteçam. Mas em muitos momentos esse acaba sendo um desafio grande também, a questão assim da falta de, eu diria assim, da falta de paciência, muitas vezes, assim, das próprias pessoas que estão participando, daquela pressa, sabe, de fazer as coisas, de vir, às vezes, na última hora, de querer que o meu negócio seja feito naquele momento e não depois. A impaciência mesmo, a impaciência, né, do ser humano, que isso é uma questão natural. Então, por isso que as pessoas que estão na organização, elas têm que também ter um pouco desse jogo de cintura para poder tratar tudo isso. Mas assim, questão estrutural também, às vezes você depende de um fornecedor, depende de outro que acaba não entregando no momento certo, no momento que dentro de prazo, ele acaba gerando outras coisas, né? Então assim, tem bastante. Eu digo sempre que a Expobel você experimenta todos os sentimentos e todas as emoções num dia só. Então, de repente, você chega, você sorri, você dá gargalhada, dali a pouco você chora, você se estressa, você se deprime, dali a pouco você já está rindo novamente. E assim vai indo, só que se você coloca numa balança no final de tudo isso, quando termina a feira, você olha para aquilo tudo que aconteceu, que é uma coisa gigante, você percebe, nossa. Valeu a pena. Aquele sentimento de gratidão, de paz. De dever missão cumprido, né? E bacana, gente. Olha quanta informação bacana, quanta coisa que às vezes a gente não percebe. Porque a gente vai como visitante e chega ali, tem aquele show bonito, tem um monte de expositores, tem produtos, tem gastronomia. Tem muita coisa legal e a gente acha que tudo facinho, chegou ali, está tudo pronto. Não, isso envolve
uma equipe gigante, envolve desafios, tomadas de decisões, mas com certeza tudo isso que é feito nos bastidores é para proporcionar o melhor para você que está visitando. E claro, venha visitar essa feira e não tenho dúvidas que você vai se surpreender. Eu já faz algumas edições que tenho participado, algumas participei expondo, outras estava ali trabalhando, outras não, mas com certeza foram... E cada feira é uma experiência única. E a gente percebe que cada feira ela tem sido melhor. Por quê? Para proporcionar o melhor para quem participa. Então, gente, vamos participar. Juarez, passa rápido o tempo. Passa, gente, né? Nós já estamos chegando no final aí do nosso podcast e com certeza ainda teria muitas outras perguntas para a gente fazer, mas a gente pode aí ao longo da feira, conforme sobrar um tempinho, a gente também ir fazendo mais algumas imagens, colocando em algumas tomadas rápidas, vamos se encontrando aí pelos corredores da feira e de repente trocando ideia, e deixamos sempre o espaço aberto, tanto para trazer informação, para divulgar e para estar junto, né? Porque é importante, como você falou, é importante a gente estar junto, levando para as pessoas o conhecimento, que eu acho que isso é o fundamental, porque aí a feira se torna muito mais bonita, quando a pessoa sabe o que ela está vivendo, o que ela está participando, e talvez acaba até contribuindo de uma forma mais expressiva para que aquele momento aconteça de forma melhor ainda. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente conta histórias, quando a gente fala de histórias, a coisa ela se torna mais profunda. E por que passa tempo rápido? Porque a Expobel ela faz parte da nossa história e ela faz parte da história de muitas pessoas. Nós fizemos alguns levantamentos, inclusive em algumas situações de encontros amorosos, de pessoas que se conheceram na Expobel, de empresas que evoluíram, de empresas que nasceram dali também e se projetaram. Eu mesmo tenho uma história da Expobel, com a minha esposa, e eu pedi ela em namoro no show do Daniel na Expobel de 1998. Olha aí! Então, assim, eu lembro, na época que eu trabalhava no Senac. Mas uma feira de encontros. De encontros. O próprio Tarcísio Bonetti, conversando com ele também, que ele já foi presidente da feira aí em 2018 e 2020, ele comenta também que ele tem uma história com a esposa dele, com a Márcia, né? Uma história que originou na Expobel. Então, assim, ó, nós temos... Imagine quantas pessoas não têm histórias que originaram da Expobel, o que aconteceu na Expobel. Eu acredito que isso daí também daria um livro, né? Claro, são testemunhos de vida que acabam arrastando realmente. Já quero fazer um convite para você que está acompanhando, você que tem alguma história bacana da Expobel, de algo que você viveu, escreve aí nos comentários. E aí a gente, de repente, pega um próximo programa para a gente ler também esses comentários, trazer essas histórias, de repente convidar alguns aí, fazer um grupo, trazer para a gente contar essas histórias de Expobel e pós-Expobel, né? Então, escreve nos comentários, lembre de curtir, de compartilhar e se inscrever no canal e, lógico, mandar para mais pessoas para acompanhar e conhecer um pouquinho mais. Juarez, eu quero agradecer muito a tua presença hoje aqui conosco, porque hoje nós falamos de oportunidades. A gente falou de desafios, de impacto, não apenas de um simples evento. Não é isso. Mas a Expobel ela não é apenas uma feira, é reflexo de um povo que trabalha. Então, eu quero agradecer a tua presença hoje aqui conosco, trazendo essas histórias, trazendo essa partilha e sim, aí a gente combinar um outro momento também para a gente ir na CEFB. Inclusive, o podcast, ele começou, as primeiras transmissões nossas foi na sala da CEFB. Né? Foi na sala da CEFB. A gente começou e depois a gente veio aqui para a RG2, aonde nós estamos agora. Mas também, como diz esse podcast, temos um pezinho lá, tem um né? pezinho lá. E a gente quer, então, agradecer a tua presença e por estar aqui conosco, partilhando e trazendo tanta informação.
Eu que agradeço por essa oportunidade, porque eu vejo que isso é uma oportunidade para a gente contar um pouquinho disso tudo, para que as pessoas possam saber um pouquinho das histórias, de que as coisas também elas não acontecem ao acaso, né? Tudo que acontece hoje tem uma história por trás disso. E isso é bacana porque tem tudo a ver também, volta a reforçar, tem tudo a ver com o tema do podcast de vocês, que, aliás, parabéns, é um nome muito inspirador, né? Que é o Além da Razão. Então, para mim, foi um grande prazer estar aqui com vocês, satisfação grande, né, de poder estar conversando com duas pessoas assim que eu respeito muito, admiro Amém. muito pelo trabalho de vocês, né? David, assim, te conheço há muito tempo, já sei da tua história, sei do que você faz também, né, da tua carreira. Deep também, né, já, né, conheço muito, né, da tua história. Acho que tua esposa, inclusive, trabalhou com minha esposa na catequese, ali sim, na verdade. Vila Nova. Minha esposa era catequista ali também. Então, assim, sei do teu trabalho. Então, assim, para mim, estar aqui conversando com vocês hoje é uma satisfação muito grande, um orgulho grande também. Obrigado, né, por vocês permitirem isso, né, me permitirem fazer parte desse momento da história com vocês. Amém, Juarez. A gente que agradece o teu sim, né, por ter aceito de prontidão participar desses momentos, de compartilhar um pouco sobre esse processo, né? Tudo tem um processo, a vida tem um processo, a gente vive processos, e a construção de um evento dessa magnitude também envolve um processo, e não acontece assim de uma hora para outra, né? E com certeza o mais bonito de tudo é a gente ver essa dedicação, a gente vê que as coisas acontecem porque o ser humano está diretamente relacionado, né? Agindo como uma ferramenta que Deus coloca aqui na Terra. E vocês fazem isso com muito amor no coração. E eu deixo até a passagem aqui de Gálatas, que ele diz, né? Servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, quando a gente realmente entra com o coração nas coisas, tudo fica mais fácil. Os problemas surgem e a gente sabe o tanto de problema que vocês não devem enfrentar, toda a equipe que está aí principalmente nessa linha de frente aí da gestão, para que a feira aconteça da melhor forma possível. Mas quando a gente tem o amor de Cristo, a gente consegue ter resiliência, benevolência, compaixão para poder administrar. Então, gratidão pela tua presença, gratidão pela tua vida, que Deus continue intercedendo sobre você, sobre a tua família, e desejamos que essa feira aconteça de uma maneira muito linda e que possa acolher pessoas e, além de tudo, transformar também pessoas, né? Às vezes alguma oportunidade que tem de negócio, às vezes uma conexão. A gente sabe que o networking hoje ele é muito valioso. Então, a gente estando ali, a gente encontra pessoas, conversa, e talvez isso faça com que a gente consiga também ganhar uma amplitude de mentalidade. Amém. E muito obrigado a você que participou conosco, que comentou, que curtiu, que compartilhou. E lembre-se, aquilo que a gente sempre fala, a pergunta é só o início. A resposta nem sempre é o final. E com a graça de Deus, até semana que vem. Amém. Fiquem bem.